câmera é essa ligada? Ué, câmera? Pera aí. Falando em câmera, caraca, eu tô no canal. Caraca, eu esqueci do canal, mano. Vou voltar a gravar agora. E aí, galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Luizeira. E, depois de muito tempo, eu tirar um pouco o teia de aranha aqui da frente da câmera. Muito tempo sem gravar, né? Já tem o quê? Acho que uns meses aí, devido à obra aqui em casa. Volto com um vídeo polêmico, né? Sempre é polêmico, né? Querendo ou não, a gente vai falar de tier list aqui hoje, né? Ainda não tô no 100% aqui no ambiente que eu preparei para sempre gravar, mas já estou em casa, né? Já voltando a gravar. Então esse aqui vai ser o primeiro vídeo pós a minha obra aí de casa. E vamos fazer uma tier list. E é claro, né, pessoal? Eu não podia deixar de fazer uma lista que não fosse a minha favorita de início, que é a dos mutantes. É a classe que eu sou mais favorita. E aí, então, vamos lá para a nossa primeira tier list do canal. Então, vou começar aqui, ó. O primeiro da minha lista ali é o Ciclope Vermelho, tá? Então, já vou logo adiantando para vocês aqui, ó. Pera aí, só um pouquinho. Aí, ó, consegui pegar. Calma que é a primeira tier list, galera. Ó, o Ciclope Vermelho, ele está na classe Epsilon. Não tenho que eu indicar para vocês, suba esse personagem. Não tem, ele é muito ruim. A versão dele do Ciclope Azul recebeu buff, está incrível, nós vamos falar dele aqui. Mas esse não recebeu buff, até mesmo porque uma versão dos quadrinhos, o pessoal às vezes talvez não entende que a Caban faz um personagem de acordo com, talvez assim, ou nos quadrinhos, ou o momento dele nos quadrinhos, o momento do filme, momento de animação. Então assim, esse Ciclope é um Ciclope de um momento dos quadrinhos que ele tá com a Força Fênix. A princípio ele era para ser muito overpower aqui, era para ser um personagem muito top, porque ele vem de uma saga muito forte, enfim. Mas no jogo ele não é nada bom, só quebra armadura, ponto e acabou, tá? Não tem grandes feitos aqui para ele no jogo. Próxima na minha lista aqui, na fila nossa aqui, é a Tempestade X. Que na minha opinião, a Tempestade X, ela vai estar aqui, ó. Eu tenho mais um rank? Tenho aqui. Então ela tá no meio ali. Eu vou colocar ela na beta por enquanto. À medida que a gente for colocando aqui os personagens, a gente pode alterar. Mas hoje eu vejo ela aqui. Ela é uma boa defensora até. Tem uns especiais fáceis de serem, esquivados. Porém, ela tem a vantagem do evadir. Mas hoje a gente tem bastante tech forte no ataque. A gente tem Jack, tem Bastion, até o próprio Caveira, até o Zola, que é um defensor que dá para usar no ataque, já consegue fazer ela, não tem tanta essa dificuldade. Eu vejo pouco ela no BG, como eu via no começo antes, né? Que ela era muito forte no BG, e ela foi perdendo um pouco de espaço, né? Com o passar do tempo, o envelhecimento dela fez com que essa questão do evadir, que tornava ela mais assim, presente no jogo, né? Mais preciso nas contas, ter ela na conta upada, ela já não vejo isso mais. Então eu coloco ela aí no nível beta, que seria o nível médio no nosso rank. Ela tem um ataque muito bom, mas a construção é muito ruim de você manter. Pode facilmente você perder essa construção. O dano dela é ok, 7 estrelas a gente tem, então uma 7R3 até vai ter um dano legal, mas também tem vários mutantes que já passaram aí desse nível que ela tá agora de ataque e defesa. E falando em defesa, a gente chega aqui com a Capitã Britânia, né? Temos o Capitã Britânia é um título, tá, pessoal? Então assim, vocês vão falar, pô, mas tem a Capitã Britânia do Arif lá da Disney. Sim, só um título. Ela realmente é a Capitã Britânia no momento, mas é a Psylocke que assumiu esse manto aí no momento dos quadrinhos. Então a Psylocke / Capitã Britânia recebeu um buff
Então ela tá muito boa na defesa, assim. Muito boa, assim, tá boa na defesa. Só tem como você cauterar ela com tech. Se você não for com tech, então vai ser bem difícil lutar contra ela. Ainda assim, os usos especiais, as animações continuam a mesma coisa, mas a mecânica dela tá mais diferenciada, ou seja, ela diminui o seu crítico e com isso ela vai te causar neurochoque. Então, se ela estiver na defesa, principalmente no BG, vai ser complicado. Ela vai um pouco derreter, né? São poucos personagens agora que a gente já começa a ver uma gama de personagens aí colocando neurochoque, além do Massacre. Quem começou com isso foi a Dani Moonstar, ela que causava neurochoque. E aí veio o Massacre, agora a Jean, agora a gente tem a Capitã Britânia Psylocke. E eu vejo ela mais defensora. Já vi vídeos dela no ataque também, mas eu acho que ela é mais defensora. Ah, consigo usar no ataque? Beleza, Luizeira, dá pra usar tranquilo, sem problema nenhum. Eu deixo ela no alfa ali, até mesmo porque eu acho que é uma defensorazinha que você tem que ficar ligado. Vai vir de 7 estrelas, quem comprou a pista do jogo quase 3 meses atrás, já tá perto dela vir pra conta, então vai ter ela 7 estrelas, 6 estrelas quem tiver ela 6R6, já vi ela dando trabalho nos metas passados aí, e ela tá bem chatinha, tá? Vamos pro próximo, agora sim, né, podemos falar dele, do meu Magneto. Na minha opinião, o Magneto, ele tá... Eu posso colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele no alfa, né? Ele anula a precisão de habilidade de quem é hashtag metal em 70%. Eu praticamente, quando uso ele na W, o personagem defensor é metal, é solo. Muito difícil morrer com ele contra esses personagens. Inclusive, eu já cheguei a fazer Thanos 7R4 de boss. Tá? O pessoal dos oficiais ali da Ali tem esse vídeo lá, gravado, eu gravei lá, coloquei. Então, ele vai muito bem. Só que hoje, por exemplo, no BG, ele já fez parte do meu deck. Se você olhar no meu canal aqui, BG lá atrás, os vídeos de BG, eu uso ele. Ele vai bem, porém, com a chegada do 7R4 e aí a ascensão dos 7 estrelas, na minha opinião, infelizmente, no BG ele já ficou um pouco mais para trás. Ele já não era tão rápido antes, quando tinha 7R2, porém agora ele continua mais lento, né? Porque começa a ter mais vida. Apesar de ter um E3 muito destrutivo, eu acho que ele fica aqui. No alfa, coloco ele no topo da lista. Acho que com 7 estrelas sim, eu acho que eu colocaria ele no topo da lista. Ah, fanboy. Não é fanboy. É porque o pessoal não entende que ele tem resistência a choque e a sangramento, e então faz com que ele regenere na maioria das vezes quando recebe essas debilitações. Então é 90%, você recebe 10% de dano, fora que o sangramento com proficiência você consegue deixar ele mais de 100% resistente, então isso daí já torna ele bem bem resistente, diz o nome, né? Mas ele vai regenerar com a força de vontade, então ele tem insuperável, ele quebra a armadura, ele causa sangramento, e aí, como eu falei, com uma anulação de precisão de habilidade, isso deixa ele muito evidente, porque hoje, se você consegue anular essas precisões, o que é anular a precisão de habilidade? Aí você impedir, ele entrou na luta, você foi com o Orlok, aí às vezes o Orlok quer tentar colocar o vírus, ele não consegue, entendeu? Ah, mas aí tem personagens que têm essa imunidade tech, tem imunidade, como o Caveira, por exemplo. Mas ele consegue fazer o Caveira, mesmo sendo imune, porque o Caveira sendo tech, ele pode anular. Bloqueio automático. Ele não erra. Então, por exemplo, se pegar uma Tina e ela ficar invisível, ele vai acertar. Então, ainda tem isso. Ele pode não impedir, mas ele ainda consegue contra-atacar esses personagens com uma eficiência muito boa. O melhor dele seria o personagem ser hashtag metal imune a sangramento e não a quebra de armadura. Porque quando chega nesse cenário, é onde ele dá um E3 absurdo de dano. Então, imagine um 7R3, 7R4, que estaria na minha conta.
Então, assim, é um papo aí de dano de quase 1 milhão, posso dizer para vocês. Que hoje ele já bate 500k sem ser BG, sem ser raid. Então, assim, ele consegue fazer isso em ato. Atingir um E3 se o personagem for metal e imune a sangramento. Agora, se o personagem for metal e tiver as duas imunidades, ou seja, um Nimrod que é imune a sangramento e tem a resistência de 100% de quebra de armadura, meu amigo, a luta vai ficar um pouco demorada. Aí ele já não tem tanto dano, você pode anular algumas habilidades, deixar a luta confortável, mas prolongada. Então ele tá aqui para mim tá nesse nível. Arma X. Arma X. Eu que já debati muito com o Samuelzinho sobre esse cara e eu coloco ele no topo da lista. Eu colocava ele só como defensor, falava demais. Aí quando a gente foi fazer um vídeo junto sobre personagens possíveis 7R4, né? Inclusive pensando em defesa, eu quis colocar o Arma X como defensor e ele me mostrou aí como seria ele atacante, porque eu com o Magneto contra ele, de boa a luta. Mas esse cara, como atacante, é monstruoso. Faz lutas muito rápidas, inclusive em BG. Ou seja, ele é um híbrido. Ele não é um personagem feito para defesa ou feito para ataque que você consegue, em alguns cenários, usar. Não, você pode usar ataque ou defesa, tanto faz. Ele tem uma eficiência por igual. Ele é muito forte tanto na defesa e muito forte no ataque também. Então merece estar ali em cima ali. Vamos aqui de Bispão. Fora que o Arma X tem 7 estrelas, tá, pessoal? Então, cara, o Bispo, eu sinto que ele é bom, mas eu acho que ele já não tá mais lá no topo como antigamente. Tomando um cafezinho aqui, pessoal. Daqui a pouco eu vou trabalhar. Então, assim, o Bispo eu não sinto mais que ele tá lá no topo, tá? Ainda assim, ele é muito forte, mas é como eu falei, com a ascensão da classe Tech, junto com a Mutante recentemente, isso vai fazer alguns mutantes, né, ficarem um pouco para trás e é uma consequência, né? Ele ainda tem poucos counters, ele pode pegar muita gente aí na defesa, mas eu acredito que ele não é tão mais difícil de lidar na defesa, que ele também é muito forte, e no ataque ele continua com a mesma mecânica, né? Você pegando em atos aí com nós de proeza, se o BG que veio no BG que veio o meta feito para mutante, ele reinou, ele brilhou juntamente com até a Emma, que a gente vai falar aqui. Então eu acho que ele tá ali no nível alfa e não no nível ômega, tá? Lembrando que não tem ordem horizontal para mim aqui, não é melhor, o Magneto é melhor do que ele, nem não tem isso aqui. É só ranking vertical, tá, pessoal? Psylocke, né? Aqui já é a clássica. Psylocke tá aqui embaixo, juntamente com o nosso Ciclope vermelho. Então, na classe Epsilon, ela não tem muito que... não entrega muita coisa. Tem uma questão de drenar poder, dar poder para o adversário. Tem um danozinho, não tem ela 7 estrelas, então tem 5, 6. Então... Estamos ali. Agora a gente vem com a nossa querida Emma aqui. Eu acho que a Emma pode ficar no beta, tá? No beta. Já foi uma defensora muito difícil. Eu mesmo, quando ela chegou no jogo, eu tinha muita dificuldade. Eu subi meu Magneto para 5R4 na época, que era o 5 estrelas, era o máximo. E aí eu subi o Magneto justamente para fazer, porque ele não controlava, né? Ele não tomava o controle invertido dos especiais quando ela estava duplicada. E eu naquela época, controle invertido era o novo no jogo, né? Você bugava a mente da gente, até hoje buga, né? A Jean Grey hoje, por exemplo, tem horas que eu passo mal, às vezes esqueço de contar as cargas e tomo um controle invertido ali. Se não for quando não for com imune, né? Então, assim, eu acho que ela tá no beta. Ela tem um grande potencial de ataque. Tá? Ela anula esquiva com precisão de habilidade passiva, então isso é muito bom. Ela consegue fazer mercenário, mas você tem que também ter um time legal para conseguir controlar, tá? Ela junta proeza, tem um dano absurdo e coloca ferrão poderoso. Fora que quando ela tá no modo diamante, que é quando ela tem menos poder que o adversário, ela é imune a quase tudo. Então isso é bom. Porém,
é aquilo que a gente vai falando aqui. Já na defesa não traz tanta mais dificuldade. A gente já sabe como lida com o controle invertido dela, mesmo sem imune. Os especiais não são tão difíceis de dar esquivas. A gente sabe que se quebrar a armadura, acabou o modo diamante, então não existe modo diamante. Então ela tá uma personagem já muito conhecida, vamos dizer assim, já tá velha no jogo, entre aspas, né? Já tem bastante tempo no jogo. Então a gente fácil de lidar. No ataque, até boa, até ok, por isso que ela tá aqui. Se você tem ela aí, tá no meio do jogo ainda, não chegou no endgame, cara, aproveita para usar ela para você, né, avançar no jogo, porque ela vai te ajudar nisso, principalmente com as imunidades. Aqui nós temos, né, calma aí, galera, aqui eu tenho que... esse foi. Vou colocar aqui nosso amigo Homem de Gelo. Para mim, tá no topo da lista. Talvez eu desça ele não, mas triplo imune ao chama nova, né, do tocha humana. Cara, tem imune a sangramento, tem imune a veneno, imune a incinerar. Então, assim, tem um dano muito bom, tem sinergias boas quando você quer usar em ato, tem uma sinergia muito boa, principalmente do escorpião, quando ele bate crítico vai colocar mais queimadura de gelo. Tem uma onda de frio que é uma debilitação, que tem poucos ainda imunes a essa debilitação, e eu acho que ele é um personagem muito bom e útil. Então quem conseguiu ele 7 estrelas, duplicou e tem a oportunidade de deixar ele X200, cara, tem um baita personagem, difícil de lidar até com ele na defesa. Pode pegar né, pode dar uma dificultada aí se cair na defesa. Então temos aqui agora nosso Strife, né, o conflito. É o nosso Cable do futuro, tal, com uma história bem bacaninha. Mas eu acho que ele tá aqui no Gama, cara. Vou colocar ele no Gama aqui, porque literalmente ele é como se fosse um Aegon mutante. Vamos colocar assim, mas com a mecânica muito mais difícil que a do Aegon para você conseguir farmar. Você tem que soltar o E1, fazer o seu adversário errar para você ganhar cargas psíquicas. Você tem um limite de carga para ganhar ali na luta. Aí você solta o E3 para salvar essas cargas para levar para a próxima luta. Então, já entenderam aí, né? Se eu não me engano, ele tem uma habilidade bacana de, se ele, acho que bater, se ele tiver atordoado, o cara bater nele se tiver insuperável e ele tiver atordoado, o cara bater, ele pega o insuperável e contra-ataca, alguma coisa do tipo. Não é nada absurdo. Então, assim, não tem tanta relevância na defesa e nem tão mais tanto no ataque. Basicamente ele pode servir, se você não tiver outras opções, para fazer o Carina dos mutantes aí. E só, minha opinião, tá, galera? Deadpool, esse aqui é o Platinum, se eu não me engano é o Platinum. Ai, cara, aqui tá aqui, ó, nível Delta, talvez um Epsilon, talvez não. No Epsilon não, porque ele não é totalmente inútil, tá? Ele tem uma regeneração bacana, ele tem um combozinho ali de habilidades, tudo bem que é aleatório, então isso já torna isso ser um pouco chato, né? Que você não tem a opção de você construir. Ele é legalzinho, ele tem aquela habilidade do autoplay, né? O autoplay, o jogo automático acelerado, então você quer fazer um farmzinho ali em alguma missãozinha fraca, ele faz muito rápido. Então tem dele 7 estrelas, já é possível ter ele duplicado, só juntando as peças dele, o jogo dá os montes aí, é muito tranquilo. Tá, então, mas eu não aconselho subir, o meu tá 7R1 no máximo lá, botei ISO, uso ele para farmar e ponto, é isso. Essa é a utilidade dele, mas ele tem se você quer jogar com ele, subir e jogar com ele, você vai se divertir. Ele tem um kit bacana, mas é aleatório, né, é aleatório. Então, envolve até uma regeneração top, tem um dano bom de sangramento, tem um atordoamento maior, mas isso é tudo questão de aleatoriedade. Você tem que dar sorte, né? Depende disso. Vamos falar aqui do nosso amigo agora, o nosso Arcanjo. Para mim, o Arcanjo, eu gosto muito de falar que o Arcanjo é como se fosse um Magneto. Sempre tem as mesmas, tem a questão de anulação, ele anula a precisão de habilidades com os neurochoques, mas é aquilo, assim como o Magneto precisa de um hashtag metal, ele precisa
que o defensor seja imune a sangramento, não seja imune a sangramento e nem a veneno. Ou seja, o defensor tem que sangrar e envenenar. Combinou essas duas coisas, ele coloca neurotoxina, que aí vai fazer com que ele brilhe. Vai ter um dano absurdo, você vai acumular isso, vai começar a escalar dano, e quando termina uma neurotoxina, o adversário atordoa. Então, assim, muito bom. Eu acho que ambos, se vier com uma versão de 7 estrelas, para mim sobe de rank aqui. Porém, é aquilo. Se hoje você tem muita opção de, por exemplo, imunidade, nós que tem imune a atordoamento, vai dificultando. Ambos têm aquela gameplay do apare pesado. Eu gosto, o Luizeiro gosta, porque eu sou fã do Magneto, né? É a gameplay que eu gostava de jogar. Então, é uma gameplay que eu curto, que eu gosto, que é o apara pesado. Praticamente a maioria dos mutantes é a gameplay dos mutantes, vamos considerar assim, que a maioria dos mutantes precisa do apara e do pesado. Às vezes sim, às vezes não, mas ou um ou outro, ou vai precisar do pesado, ou vai precisar do apara. Mas a maioria dos mutantes combina com o apara e pesado. Tá? Então aqui eu acho que ele está no nível alfa, não está lá no topo, está uma linha abaixo, justamente porque tem 6 estrelas. Se a gente hoje tem um Arcanjo 7, cara, eu acho que ia ser diferente as situações no jogo, principalmente no BG, tá? Na minha opinião, o Arcanjo é muito melhor do que o Magneto no BG. Muito, mais rápido. Ele aplica neurotoxina, cara, muito rápido, você consegue colocar, eu já vi lutas de gente lutando no BG, já vi live de outros criadores de conteúdo, e que o cara perdeu por detalhe, porque o Arcanjo conseguiu encaixar a neurotoxina e derreteu. Então imagine ambos os personagens 7 estrelas, Caban acho que está segurando a mão por isso. Eles vão deixar o jogo mais forte, né? Aqui nós temos o Sauron, tá? O nosso próximo personagem é o Sauron. Eu acho que o Sauron, ele tá aqui, ó. Vamos deixar ele no beta. Ele tá no meio da tabela ali. Porque o Sauron, ele não é tão ruim. Mas ele também não tem um dano absurdo. Tem umas imunidades, ele não pode... Ele tem resistência a sangramento, ele vai causar sangramento, pode causar degeneração. Fica não bloqueável. Então, assim, dependendo do meta, se você tiver já upou lá no passado, no começo do seu 7 estrelas, você upou ele, tá lá, um 7R2, 7R3, e dependendo do meta do BG, cara, ele fica chato. Ele é um defensor chato. Caban já mostrou que quando ela quer, até o Aegon ficou chato. Quem não fez aí a missão do Ares lá tem um Aegon chato pra caramba, e o Aegon é muito fácil de você jogar se ele não tiver um nó que vai bem... Igual lá tem tanto nó que o Aegon fica horrível de jogar contra, a gente passa raiva nele. Mas assim como o Sauron também, é um personagem eu acho que mais atacante, mas eu coloco ele como híbrido, mas ele já tem muita gente que faz, já não é um tão bichão de 7 cabeças, tem ele lá na Necrópole, que ele dá um trabalhinho, mas hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento do jogo e do personagem, tão fácil de lidar. Temos aqui agora o nosso amigo o Groxo, né? O Groxo, eu vou colocar ele aqui por enquanto, talvez eu mude depois ao decorrer da tabela, galera, eu posso alterar alguém aqui. Mas no momento que eu tô vendo aqui, tô olhando, tô falando dele, ele só tem 6 estrelas, eu acho que o dano dele é bom, ok, mas não é tão absurdo. E se você pega um imune a veneno, acabou. Ele precisa que o cara envenene. Mas ele no ataque ele é até legal, mas na defesa... Quem sabe do kit do Groxo não tem dificuldade, sabe? Se você levar ele pro E2, que não é tão difícil você fechar a sua defesa, por mais que a AI esteja muito chata hoje, mas você consegue levar ele pro E2 e fazer ele soltar o E2 e aí ele gasta as proezas e ele não te atordoa. Hoje a gente tem personagens imunes a atordoamento, então você luta mais de boa. Você tem personagens imunes a veneno. Então assim, eu não vejo ele tão complicado na defesa, e no ataque eu não acho ele tão absurdo. Então vou deixar ele no beta aqui, tá? X23. Vamos falar da X23 aqui. Ó. No momento do jogo,
ela tá ali no nível nível Delta, junto com o Platinum Pool, entre outros que vão entrar ali. Por quê? No momento que eu tô gravando esse vídeo, já foi feita uma votação, que eu votei na Vampira, eu queria que a Vampira ganhasse, mas ela foi a que ganhou para ganhar um buff. Não sei se vai ser um buff de total, igual foi feito com o Ciclope, né? De animações de tudo, mas ela vai ser melhorada. No momento que eu tô gravando essa tier list, ela não foi e ela tá nesse nível aqui. Ela se baseia em regeneração e sangramento um pouco melhor do que o Wolverine. E aí, ela não tem, é só isso o kit. É regeneração e causa sangramento. Não tem imunidade e não tem um dano absurdo, não tem proeza, não tem nada. É só isso. Ela sangra, faz o personagem sangrar, causa sangramento e tem uma regeneração ok, não é tão absurda. Eu ainda acho a do Wolverine melhor do que a dela. Posso estar enganado, tá, gente? Se eu estiver errado, vocês escrevam aqui, tá? Então, aí eu ia falar que já ia acrescentar, mas eu vou falar logo dele, que é o Apocalipse, que eu ia falar que ela melhorava um pouco, tinha como ela melhorar, mas vamos abraçar os mutantes agora aqui com esse cara. Apocalipse. Chegou na versão de 7 estrelas em algumas contas, quem teve a oportunidade de pegar, mas eu ainda acho ele não tá no topo. Ainda acho ele no nível alfa. Ele consegue buffar qualquer mutante do jogo, transformando ele no Apocalipse, no Cavaleiro do Apocalipse. Então tem uns benefícios muito bons, ataque não bloqueável, uma proeza muito forte, passiva e fixa que não sai. Acho que deixa imune a sangramento também. Então, cara, é um baita buff. Só que é aquilo, você só consegue usar isso fora do BG. O meta hoje é o BG do jogo, para ter uma loja, para pegar em Radiância. Tudo bem que Radiância a gente não pega mais só em BG não. Isso na minha opinião é bom também. E não prende, não força você a jogar só um modo. Eu particularmente até gosto de jogar o BG, mas eu não posso mentir, dizer que ele não nos faz passar uma raiva, que é muito desbalanceado. Mas por incrível que pareça, com tantos defeitos que tem lá no BG, eu gosto de jogar. Eu coloco uma diversão quando eu tô ali, que eu acho legal para mim. Mas eu sei dos defeitos que tem o modo do BG. E hoje não é mais obrigatório. Antes você era obrigado a jogar BG, senão você não evoluía a conta. Com a loja da Irradiância, já tá tendo Irradiância em AQ, já tá tendo Irradiância em AW. Então isso já está começando acabando, tá deixando a gente um pouco mais livre, até mesmo porque o BG frustra muito, cara. Querendo ou não, frustra muito em algumas coisas ali. A maioria das coisas. Então ele vem também, com mesmo chegando 7 estrelas, eu acho que ele não tá lá no topo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas 7 estrelas, o bichão bate pra caramba. Sim, eu acho que bate. Mas eu acho que mesmo na defesa, ele já tá um pouco mais manjado da gente saber, tem muitos techs tops que dá para fazer ele com tranquilidade, sem tanta dificuldade, mas ele dá trabalho, por isso que ele tá aqui. Ele é bom no ataque, ele é bom na defesa, ele é bom de sinergia e ele é bom em buffar com a própria habilidade dele. E ele tem uma habilidade muito bacana também, que é o seguinte: você usou ele, perdeu vida, enquanto você tá fazendo a missão e ele não usar ele, vamos supor que você tá usando mutante também. Usa mutante, pau. Quando você volta com ele, ele regenera uma porcentagem de acordo com lutas que ele ficou fora, como se ele estivesse dormindo num sarcófago, né? E regenerando. Tipo uma habilidade literalmente trazida dos quadrinhos e outras opções aí de animações e filmes. Muito bacana. Eu não acho que ele tá top da lista, tá? Eu acho que ele tá ali no nível alfa, mas talvez a gente mude isso. Vamos lá. Temos agora aqui o Velho Logan. O Velho Logan tá aqui também, na minha opinião, no Delta. Ele não é um inútil por completo, mas se você tem ele ali, você dá para usar, tá? Dá para usar em arena, dá para usar em algumas missões se for o caso, se você precisar usar. Ele tem um bom dano com fúrias, né? Ele meio que coloca sangramento nele mesmo, né? Ele vai sangrando e com esses sangramentos você transforma em fúria e ele bate muito. Então, assim, só isso. É só isso, uma regeneração bem fraca e não tem muito o que falar. Ele tá ali, dá para usar em arena, vamos dizer assim.
Eu não falo em perder em arena, cara, porque, cara, é muito difícil você perder em arena, cara. Hoje em dia, todo mundo sabe o ciclo da arena, sabe a contagem ali pra você pegar aqueles piques bem ruins, você não pega. Eu acho muito difícil. Então, difícil a gente morrer em arena aí, tá, pessoal? Então, vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vai. Só um minuto. Deixa eu ver se eu for. Aí, consegui. Tá aqui, ó. Fera. No Epsilon, galera. No Epsilon, ele é aquele personagem que já teve até um leve buff. Dos primórdios do jogo ele teve um buff. Mas é um buff assim, que foi pro momento do jogo que já tá morto, né? Já tá lá atrás. Né? Então, assim, não tem o que eu vou falar. Não tem kit. Ele não tem um sangramento bom. Sei lá, pode atordoar fazendo uma missãozinha que ele tem, você deixa um atordoamento legal, mas é só. Não tem muita coisa. Vamos falar aqui, ó, do Colosso. Aqui a galera fã do Colosso aí, por favor, não me agridem, mas eu coloco o Colossus aqui, no meio. Meu Deus, Luizeiro, eu tenho ele, eu uso bem. Ele falou, cara, eu sei, ele é muito bom, dá pra usar muito bem no ataque. Na L3 pega a gente ainda despercebida na W, na velha W que voltou ali, na L3 tem um nó. Quem fez o BG recente pegou um nó de armadura, né, eletrostática, acho que é esse o nó, que quando o cara tem armadura, você causa, né, um ganho, uma queimadura de poder. Então se você bater em quem tem armadura, você toma uma queima de poder e isso aí tira muita vida, de acordo com a armadura do adversário. Mas ele não é um bom defensor. Ele não é tão difícil de você lidar. Ele tem as imunidades, bastante imunidade, isso é bom. Deixa o kit dele legal. Dá pra você ter um bom dano com ele. Mas hoje, por exemplo, né, num BG ele não brilha tanto mais, depende do meta. Mas ele vai te ajudar muito, né, numa W, no ato, né, no secundário. Ele tem um kit legal e sinergias muito bacanas, principalmente com a do Omega Red mais a Emma, ou seja, dois mutantes aí também legais de se usar. Agora coloca os dois, meu irmão, é um rolo compressor o Colosso. No ataque com esses dois de sinergia, top demais, cara, top demais. Vale muito a pena usar, mas no geral, eu acho que ele tá aqui no nível beta, tá? Pode ser que acabe mexendo nele um pouquinho no futuro, mas hoje a gente tem muito counter aí que dá para lidar com ele. Vamos lá. Deadpool X-Force. Esse aqui, não vou nem falar muito. Teve um baita buff, o buff assim, eu acho que foi um buff sem preguiça da Kabam, não tem? Botou isso aqui, o cara é o Galan mutante, vamos dizer assim. E outra, nem sendo imune a sangramento. Ele ganhou um buff. Eu acho que ele foi um personagem que mais teve um buff em curto período de tempo. Ele era muito ruim, ele seria nível Epsilon aqui. Mas ele ganhou um buff que aumentou a quantidade de sangramentos que ele causava, um dano legal de sangramento, mas não era o suficiente. Aí a Kabam foi lá e mexeu de novo, em pouco período, num pouco espaço de tempo. E agora ele tá top, cara, pra BG, pra tudo. Ele é tipo hit kill, ele tem uma mecânica de hit kill praticamente aí, que nem o Gala. Fez uma missão tipo explosão de dano, né? Então ele tá muito bacana, lida com o Nick Fury, impede dele ativar a segunda vida. Então, cara, é muito bacana. Ele não é o nichado que a gente chama. Quando a gente fala nichado, você escuta outras pessoas falando nichado, é quando aquele personagem é somente para aquilo ali. Se ele tá fora daquele quadro, acabou. Por exemplo, ele consegue fazer sentinela. Sentinela no tech? Desvantagem de classe. É nisso que a gente fala. O personagem, quando ele é muito bom, ele se sai bem em desvantagem de classe, em outros modos do jogo. A principal fonte de dano é o sangramento. Mas o cara é imune. Ele consegue causar dano mesmo assim. Então isso, ele não é nichado. Então isso é bom pro personagem. Então por isso que aqui pra mim ele tá no top da classe. Deadpool classicão.
Cadê aqui? Vamos descer aqui logo a lista, porque esse meu amigo aqui, ele vai pra cá. Deadpool clássico, um dos meus favoritos personagens de quadrinhos, né? Eu tenho o Magneto, mas eu gosto muito dos quadrinhos dele, eu sempre li quando eu era mais novo, ainda leio, né? Mas não faz nada. Ele tem uma regeneração, eu tenho ele, gente, eu tenho ele 6 estrelas, X200, ele tem a melhor regeneração do jogo, na minha opinião, que é de acordo com o poder dele. Então, quanto mais barra de poder, mais ele regenera. Ele regenera infinito. Só que, vamos lá, se eu uso um E2 de uma Tina 99, acabou, né? Aí a gente mata o personagem, né? Em vez de ele regenerar, ele vai degenerar muito rápido. Então ele só tem isso, tá? Não tem dano, o sangramento dele não é absurdo. Então, assim, é um personagem troféu. É um Epsilon mesmo. Vamos aqui falar do nosso amigo Remy. Do Remy. O nosso francês aqui. Cara, eu colocaria ele aqui. Ele é até o personagem favorito de Samuelzinho, mas... Cara, eu vou deixar ele no Gama aqui junto com o Strife. É muito específico. Tem imunidade a sangramento com o kitzinho dele. Se ele perder, aí ok, né? É como se fosse uma armadura que ele tem. Que se perder alguma coisa da mecânica ali, ele perdeu a armadura, aí ele deixa de ser imune a sangramento. Tem um dano cabulosíssimo. Uma mecânica até não é tão difícil de fazer. Mas eu ainda sinto que falta mais. Faltava mais, assim. É um dano muito bom, mas você tem que ter a sorte de critar. E ele não tá tão visível no jogo, não é tão defensor. Atacante tem melhores, então assim, eu acho que ele tá ali no Gama. Eu acho que você sobe mais por questão de fã, né? Ser fã. Eu, sendo fã, subiria, né? É porque assim, o pessoal fala, pô, você tá indicando para subir, BG e tal, mas eu tô no nível do jogo, galera, eu tô no nível endgame. Eu tô no nível que todos os meus atos são 100%, todos os meus eventos endgame estão 100%, Necrópole, Abismo, Manopla, tudo tá 100%, meus variantes são 100%, então assim, eu só tenho o quê? BG, AW, AQ e secundário, e o mensal. Tem essas coisas. Então, nesse momento do jogo, eu subi um surfista R4X200 para ajudar na AW, ajudar na aliança. Ah, pô, precisamos melhorar o prestígio. Deixa comigo, vou subir isso aqui. Ah, eu estou a fim de subir um personagem que eu gosto. Ah, eu gostei desse personagem, dessa play, eu gosto de jogar com ele nesses eventos aqui secundários, eu subo. Então, nesse nível, se eu fosse o fã do Gambit, eu subiria. Ah, estou em ascensão, estou evoluindo no jogo, preciso de resposta, preciso de opções. Aí não. Aí segura, a gente coloca naquele nível ali. Se você está no meio do jogo e tem um Gambit e ainda não tem os outros da lista acima, compensa você investir nele um pouquinho para te ajudar no jogo. Ele tem um dano legal. Vamos para o Ciclope. Chegou no jogo. Era aqui, ó, junto com a versão vermelha dele, era o do Epsilon. Pra mim agora ele tá top. Tá top. Tem um foco certeiro que ele não erra e anula esquiva. O pessoal ainda tem uma confusãozinha, que é o seguinte. Ele tem o mesmo foco certeiro do Serpente. Porém, o do Serpente não é o foco certeiro que faz com que você não consiga dar destreza. É uma condição de habilidade. O foco certeiro só anula esquiva e erro. Ou seja, você não erra e anula a esquiva do adversário. No Serpente é uma condição de habilidade, que é quando ele tem um foco certeiro, o adversário não pode usar a destreza, não consegue usar a destreza. Já no do Ciclope, você pode, porque não é uma condição, ele só tem um foco certeiro, ele só consegue anular a esquiva e o erro. Mas ele tem um dano cabulosíssimo, ele vai muito bem na raid, eu já usei ele na raid. Cara, combinado com aquele ou triturador de crítico ou da proeza, tanto faz um dos dois, cara, destrói na raid, destrói no BG, ele destrói nas outras, ele veio com muito dano, a Kaman fez ele simplesmente atacante. Defensor, esqueçam, não é defensor, não vai trazer dificuldade nenhuma se você botar ele de defensor de BG. Cara, depende muito do meta. Mas ele não foi feito para ser defensor, foi feito para ser atacante, principalmente quem é fã. Quem é fã desse personagem, dos quadrinhos aí, da época de quadrinhos e tudo, ou da animação, cara, tá muito top, muito divertido de jogar, umas animações lindas,
Eu acho que a Kabam, pelo menos isso, ela tá acertando. Cheio do bug, tá um bug atrás de bug, manutenção atrás de manutenção. Mas isso aí eu tenho que falar. As animações estão muito boas dos personagens que estão vindo novos. Estão muito legais, estão investindo legal. Vamos lá, Noturno. Tenho ele 7R3 na conta, estou focando em deixar ele aqui, ó. Eu acho que tá nível alfa. Cara, por incrível que pareça, ele tá matando na defesa. Ele é um bom defensor, mas no ataque me surpreendeu. Duplicado. Ele escala o dano de sangramento direto que ele tem de acordo com... e aumenta o crítico de acordo com proeza. Você vai ajustando proeza e o nível de duplicação vai aumentando esse dano. Cara, o meu tá quase X100, se eu não me engano. Cara, ele tá batendo muito. Ele tá pra mim, tá lembrando muito o Spark. A forma de farmar ele no BG é parecida com a do Spark. Eu tenho que ficar dando destreza para acumular proeza, depois finalizando os combos com médio para poder pegar precisão e pausar essas proezas. Cara, ele tá muito forte. Tá muito forte. Mas é aquilo. A esquiva não é mais uma habilidade tão complexa de lidar. Muitos anulam esquiva. Então tem uma facilidade de anular a esquiva dele. E é claro, por ser um personagem P, de tamanho P, ele é de papel, cara. Ele apanha, a vida vai embora. Então, assim, quando eu uso um ataque, eu não posso errar, que se eu errar, eu me lasco. Mas às vezes ele me salva. Se o defensor não tem anula esquiva, ele salva, dá pra salvar. É como eu falei, ele lembra muito o Spark da classe Tech, né? O aranha aprimorado pelo Stark. Vamos falar aqui, ó. Mancha solar. Não sei vocês, mas eu tô sentindo que ele tá perdendo um pouco de espaço aí. O 7R4 não chegando, ele tem dano. Resistente pra caramba, mas eu acho que ele já deixou de ser... Tá começando a deixar de ser o MVP de BG. Ele tá começando. Tá chegando a galerinha muito resistente. Você vê que ele faz a Helena Belova, né, cara? Ele faz a Helena Belova. Ele tem um dano legal. Ele é imune a incinerar, causa incinerar, mas o dano dele não é de incinerar, é mais focado no crítico. Fez ali as habilidades dele. Ele é mais só bater, galera. E1 para acumular, se você zerar as cargas dele, solta o E3 que você recupera. E o E2 para finalizar a luta. É quase que hit kill. É um dano muito cabuloso quando crita, né? Mas eu acho que ele tá no alpha, ele não tá no top do jogo ainda não. Vamos lá. Vamos falar aqui do... Cara, do Namor. O Namor, vou colocar ele aqui. Quem tem ele 7 estrelas, 7R3 pra cima, tá X200, cara, é um baita personagem, destruidor. Mas, vamos lá, cara, tem muito tech que vai cauterar, outras classes conseguem cauterar, ele não é tão defensor. Mas, peguei um Atuma, peguei um Korg, vai destruir. Nichado, né? Pra mim ele é nichado. Eu sei que tem muita gente que pode estar usando, tem 7 estrelas, não tô falando que ele é ruim. Mas é como outros aqui que eu vou falar também da classe mutante. Ele é mais nichado. Eu vou pegar um nó de retorno de dano. Cara, usa ele. Perfeito, perfeito. Mas ele não tem mais aquele... Ele não tem um dano absurdo, como a gente tem ali os caras ali em cima, que consegue dar uma explosão de dano muito forte. Talvez eu suba ele aqui para o alpha. Talvez suba para o alpha, mas ainda assim não tem imunidade. É só esse retorno. E aí, ainda assim eu vou colocar... É polêmico, né? É polêmico aí, ó. O Ômega Red, né? O Ômega Vermelho, para mim também está no mesmo patamar que o Namor. Então, assim, o Ômega Red tem aquela mecânica de se você usar suicida, você vai derreter o cara. Você não pode causar sangramento nele, senão você vai sofrer. Ele tem a mecânica de apara pesado, rouba vida. Tanto no E3 quanto no E1 ele rouba vida. Poucos vão ter ele, né? 7 estrelas. Ele tem já na versão de 7 estrelas, mas é aquilo. Eu vejo pouco gente usando. Eu acho que vai vir umas notificações aí, pessoal. Não sei como passa. Se alguém sabe de algum aplicativo de celular que tira todas as notificações, me avisa. Mas vão passar aí. Então, assim,
Omega Red, eu acho que ele não ele tá ali no meio, tá no meio. Às vezes vai ser bom, às vezes não vai ser nem tanto, às vezes é mais lento no BG, não é tão rápido para fazer no ataque, mas enfim, eu acho que ele tá ali. Cristal, eu acho que ela tá top da classe. Ela tem um dano muito absurdo, um dano explosivo, tem uma habilidade que ela consegue usar contra o serpente, ou seja, ela não usa da destreza, ela usa da habilidade desviado. Assim como tem a Mulher Invisível, o Aranha 99, a Espiral. O desviado ganhou destaque na Espiral, porque ela começou a fazer o serpente. Mas a gente se esqueceu que o Aranha 99 e a Mulher Invisível tem essa habilidade também. Pode desviar para trás e não ser atingido, ou seja, não vai ativar a destreza, ou se ativar tudo bem, mas não conta como destreza. Então são personagens que conseguem desviar de qualquer ataque, literalmente. Até aquela habilidade da Mulher-Aranha, que você não consegue dar uma destreza, se eu não me engano, eu acho que ela não anula essa habilidade. Não lembro, não fiz o teste, mas eu acredito que não. Se for habilidade voltada para destreza, não vai anular a espiral. Se for habilidade de ir para trás e desviar de ataques, aí vai anular a cristal. Cristal duplicada, ela passa a fazer a turma, ela vira míssil, sabe? Ela passa, pelo contrário, ela vira o namor, porque ela começa a causar dano de retorno, ela resiste e causa o dano, né, a mais de acordo com a duplicação. Então, e ela vai passar a anular esquiva, né, com aquela habilidade de perseguição que chegou com Gatuno, se eu não me engano. Eu creio que chegou com Gatuno. Não lembro de personagens antes do Gatuno com essa habilidade de perseguição. É passiva, né? Então não tem como anular. E aí falando, estamos nela aqui, ó. Míssil. Bem, garoto. Aí foi. Ó, míssil adolescente megasônico. Pra mim ela tá ali no alpha. Ela tem um dano muito ok. Não é um dano absurdo. Mas o kit dela, anular uma classe inteira, é o nicho dela. Tá? Vai ter um ou outro que ela pode fazer fora? Vai cauterar até nó. Mas, cara, ela para passivo. Isso é muito incrível. Você precisaria ficar usando a pré-luta do Magneto Branco para ficar parando passivo com outros personagens. E ela faz isso sozinha. Então, assim, ela escapa de alguns nós. Ela burla alguns nós. Então, principalmente de atordoamento. Então, isso é bom. Então, ela tá aqui para mim no nível alfa. Vampira, cara. Olha, vou botar ela aqui, mas eu subiria em algumas situações. Vou botar ela no Delta. Cara, mesmo a 6 estrelas 6R5, ela é muito forte, ela tem um dano muito bom. Muito bom. Gostaria de um buff dela, eu votei nela. Se ela viesse com a versão de 7 estrelas, eu acho que eu subiria mais, porque ela tem um roubo de poder incrível no E2, rouba bônus e rouba vida no E1. Quanto mais duplicada e quanto mais forte ela for, quanto mais dano ela causar, mais vida ela rouba. Então, por exemplo, se ela roubar uma fúria, uma precisão, uma crueldade e for bater lá e usar o E1, cara, e vir um dano muito forte no E1 dela, ela vai roubar muita vida. Então, assim, eu já usei muito ela no passado e eu gostava muito da play dela. Mas hoje ela não brilha tanto mais por conta disso tudo. Não tem imunidade, o dano dela não é absurdo, não chega nem ali, né, na situação do Gambit. Não, acho que ela chega. Cara, ela é que nem o Gambit. Ela pra mim é que nem o Gambit. Vou subir ela aqui. Ela tá que nem o Gambit, que nem o Strife. Quase ninguém usa, mas se você precisar, eles entregam uma coisa bacaninha, dá pra usar, diferente dos outros ali. Agora, Kitty Pryde, meu amigo, eu só não vou botar lá no topo porque não tem versão de 7 estrelas. Se essa menina chega à versão de 7 estrelas, acabou o jogo, mano. Acabou, ela é muito forte. Ela hoje tá muito apagada pelo BG, mas, cara, ela já foi muita dor de cabeça no BG na defesa, no ataque, destruía, faz sinistro com tranquilidade, faz mercenário também, dá pra fazer. Ela tem umas habilidades boas, tem imunidade a incinerar, mas ali fica no alfa.
no alpha. Ela tem um dano bom, dá pra usar, a bicha é boa. X200 precisa do X200, tá? Pra chegar no top dela no máximo. E aí a gente vai falar dele. Um dos vilões dos X-Men. Olha, vou botar ele aqui no topo porque ele faz muitos personagens, cara. Ninguém é imune à degeneração, então qualquer um que causa degeneração nele, causa debilitação, qualquer que seja, ele vai devolver como degeneração. Então você causou choque, ele devolve. Causou degeneração, devolve. Sangramento, devolve. Veneno, devolve. Onda de frio, devolve. Então assim, ele não é imune a essas debilitações, mas cara, se ele tomar e soltar o E1, ele volta tudo pra você, se não for robô. Lembrando, só se não for robô. Se você for com um robô contra ele, aí, cara, não tem E1, acabou, né? Mas ele é muito forte, duplicado. A gente esbarra novamente da questão de ser aleatório. O combo dele, o kit dele, né? Então ele ganha cargas que vão potencializar ele, mas a gente não tem a opção de escolher isso, eu acho um pouco ruim. Mas não acho que ele não seja um dos tops. É chato na defesa, bom no ataque, né? Então assim, ele é um bom híbrido. E quem tem ele 7R3 não se arrepende. Eu vejo gente lá do Celestial, do BG, usando ele até hoje. Tem 7R4, então é um top personagem. Vamos falar agora aqui dela. Tenho ela, mas não upei. Não me prendam, por favor. Tenho ela, mas não upei. Não é uma personagem que eu me agrade de jogar. Não curto muito a play da Dominó. Ela é muito aleatória. Num momento ela vai te levar pro céu. Eles vão, caramba, olha esse número. Ela gritou, olha o sangramento. Mas vai ter hora que, meu irmão, você vai querer dar um soco na tela do telefone porque ela não gritou e não causou sangramento. Eu acho que ela tá no nível alfa pelo fato justamente de ela X200 na defesa por conta da falha crítica, do azar. Cara, o azar anula a pressão de habilidade. Isso é muito chato. Você tá ali concentrado na animação dela e esquece que você tá com azar. Aí você inventa de dar uma esquiva do E1, por exemplo. Aí você se lasca, mano. Então, assim, ela tem essa questão, mas eu acho ela mais defensora. No ataque, eu nem upei a minha, não tenho vontade de ter ela para defesa, mas ela é chatinha na defesa ainda, tá? Ainda assim, mas eu acho que os dias dela estão um pouco contados aí. A falha crítica duplicada dela, dificilmente alguém altera. Pode aguentar, mas diminui o dano. Mas receber, a maioria recebe, tá? A falha crítica. Então temos aqui o nosso querido... Também entra aqui, ó. Magneto branco. E um pouco inferior da questão da versão vermelha, né? A versão vermelha é o Magneto vilão, na época que é vilão. O Magneto branco é quando ele tem sua redenção e vira herói. Passa a lutar ao lado dos mutantes, dos X-Men. Então, assim, imune a sangramento, ele pode causar degeneração, causa quebra de armadura. O outro é resistente, já regenera. Esse aqui já é imune, então já acho que perde um pouco aí. Porém, ele tem um dano cabuloso. Ele tem uma forma de acumular proeza que não é tão, como é que eu posso dizer? O do Magneto Vermelho é mais segura, você consegue manter, você escolhe manter. A dele não, ela tem um timer, até 3 pesados você consegue colocar 3 proezas. Depois disso você não coloca mais, ela tem um tempo. E aí vai na gameplay de ter uma sorte, uma probabilidade de você ter essas proezas. Soltando um E1, cara, ou E2 dá um baita dano. Mas é aquilo, né? Tá ali no meio da tabela pra mim. Cable. Esse é um camarada que tá aqui, ó. Colocou ele com o Apocalipse, meu irmão, destrói. É a pare pesada, a luta toda acabou. Coloca degeneração com dano alto. Mas é só isso, né? Eu sinto que o Cable tinha que ter um buff também. Um personagem que precisava de buff, mas ele tá ali no Gama. Sabe? Ele tá no Gama. É aquela mesma situação da Vampira. Cara, se você junta ele com o Apocalipse transforma ele no Cavaleiro do Apocalipse com a sinergia, pô, ele vai destruir no ato. Mas é só, ele não tem imunidade, ele tem um ganho de poder, uma generação que não são tão incríveis. O ganho de poder até que é bom, o ganho de poder dele até que é ok, sabe? Se ele vier na defesa, em alguns momentos do jogo,
até bacana, mas fora isso, não. Golden Pool. Golden Pool tá aqui, ó. Tá aqui. Só tem uma regeneração boa, assim como o clássico. E é só. Não tem... os dois não tem o kit do Platinum Pool. Platinum Pool tem um kit bacana. Se você... acho que eu... Cara... Eu vou... Vamos lá. Eu vou depois eu vejo isso aqui. Mas eu vou upar o Platinum Pool. E vou... Eita. Eu vou upar o Platinum Pool. E vou ver o que ele pode fazer. Vamos ver isso daí. Vamos ver se a comunidade escolhe depois lá no grupo, né? Se você não sabe, a gente tem um grupo do WhatsApp, pode entrar lá e participar com a gente, tá? Ele é privado, porque teve pessoas que estavam entrando no grupo e estavam mandando links de vírus, de não sei o que, um monte de coisa que não tinha a ver com o jogo, então eu privei, mas pode pedir acesso lá que eu libero, eu olho se for, eu já sei quando é bot e quando é uma pessoa, tá? Então a gente pode ir para lá, a gente sempre tá ajudando quem tá no começo, no meio do jogo. Galera indie game que tá lá ajuda muito. A gente ainda troca umas experiências, troca novidades do jogo também, então abrange tudo. Vou colocar também depois lá essa enquetezinha, se vocês querem que ver um vídeo do Platinum Pool upado para mostrar para vocês. Mas é aquilo, né? Eu uparia só se vocês pedissem, só para mostrar que o Platinum Pool ele não é um Epsilon. Ele tem um kit legal, mas é tudo aleatório, né? Enfim, vamos lá pro Gentil. Gentil para mim tá aqui, ó. Vamos lá, tá aqui. Ah, Luizeira, por quê? Cara, o Gentil, ele é um daqueles nichados. É um personagem nichado, porém, no ataque ele é nichado. Ele praticamente serve para fazer o mercenário. Bom, fiz uns testes já, testei contra outras habilidades. Ele vai bem, ok, mas ele é... Cara, ele é pra aquilo. Ó, pra você ter ideia, até a Helena Belova deu uma tancada nele. Ela conseguiu dar uma tancada no dano dele, do E2, armadinho. O mercenário não tanca. Então ele é feito para fazer no ataque mercenário. Ele vai bem em algumas situações, mas é muito poucas. Então ele é nichado. Porém, por exemplo, na defesa, principalmente no BG, como ele consegue ter a habilidade de cauterar o crítico, aí isso já dá uma outra coisa, já faz ele estender a luta, já segura um pouco a luta, sabe? Aí ele, fora que ele fica indestrutível, tem insuperável, tem algumas coisas para você se ligar, senão você pode perder o fio da meada da luta. Então ele tá ali no alpha, na minha opinião, não é o top da classe, mas também, né? Vamos lá. Dani Moonstar, tá aqui, ó. Dani Moonstar tá aqui, no beta. Com a galera mediana ali, porque ela tem neurochoque, tem lentidão passiva, tem o marcado quando duplicada. Que é isso, Luizeiro? Marcado é aquela habilidade que anula a segunda vida, imortalidade. Então, por exemplo, ela faz um nick, duplicada ela não deixa o nick ir para a segunda vida, faz Hércules, faz serpente, não deixa o serpente ativar. Mas não é uma luta maravilhosa, só estou dando um exemplo de que se você usar ela num serpente e conseguir levar a luta para a final da vida dele, ele não vai ativar. Se você ativar o marcado, não vai levar ele para imortalidade, ele morre logo como se ele não fosse duplicado. É isso. Mas é aquilo, é uma gameplay meio um pouco dificilzinha de manter. Tá? Ela é um pouco chatinha, você tem que ficar contando hit, aí você tem que contar com que o adversário erre, e aí você acumula proeza e acumula a carga dela que ela tem da habilidade dela. Então assim, tá no meio ali, dá pra usar legal, se tiver duplicada, beleza, melhor ainda, se tem uma resposta, eu não tenho ninguém que faça um nick, eu preciso ali, tô no BG, preciso de alguém pra fazer nick, pode usar, ela vai ser boa. Até um serpente, dependendo do meta, você pode usar. E se não tiver outras opções, tá? Estrela Polar também vai nessa lista aqui. Nichado para conteúdo longo. É para isso. Ele para mim é feito para fazer conteúdo
de extrema... ele é um dos, por exemplo, se você tem um Estrela Polar e um Strife, é melhor usar o Estrela Polar para fazer o Karina de mutantes. Ele tem um dano absurdo, um dano muito alto, é infinito, você consegue ficar escalando, porém, ele tem resistência a crítico, ele consegue ficar, não receber crítico, né? Essa habilidade foi passada para o Gentil, ele veio com a mesma habilidade que quem chegou primeiro foi o Estrela Polar no jogo, com essa habilidade, que ele fica um tempo sem receber crítico. No meta de crítico do BG, esse cara tava um deus na defesa. Era difícil derrubar ele, não se conseguia derrubar ele. Às vezes você perdia a luta para um Estrela Polar porque ele não morria, né? Então você não pontuava nesse quesito. Mas é só isso, tá? É só isso. Ele tem uma rotação, não é tão fácil, não é tão simples, né? Assim, você tem que ficar muito atento, é fácil de você perder a rotação. Tudo bem, ela até não é tão complexa de você recomeçar, mas personagens que você perde a rotação, tem que recomeçar, fica um pouco chatinho. Mas é isso, é um dano dano para você, quando você atingir a rotação, tem que ser luta longa. Para BG, que é uma luta mais rápida, eu acho que ele não compensa tanto no ataque. Mas ele tem a habilidade de questão de poder lá, que ele não, quando ele tá farmado, ele não gasta tanto poder. Acho que ele também é imune à queima de poder, alguma coisa assim. E aqui nós vamos falar dessa menina aqui, que para mim tá na top da classe. Triplo imune. Ela é muito forte no ataque, muito forte na defesa, na minha opinião. Eu acho que ela tá no topo da classe, sim. Hoje você tem, mesmo com a ascensão de classe tech, ela ainda dá trabalho, cara. Ela ainda dá trabalho. Chatinha, você não pode vacilar. Piscou um pouquinho na luta, cara, você pode perder o controle e aí toma aquela habilidade dela lá de areia, tempestade de areia, e aí complica a sua vida. E ela facilmente você pode ser usada no ataque em ato, em mensal, em outras coisas que até na defesa de AW ela ainda dá trabalho. Dentes de Sabre vai vir aqui pro Delta. Ele com o Sasquatch, quando o Sasquatch chegou no jogo, veio com a sinergia com ele. Tais como outros personagens, quando chegaram no jogo, a sinergia veio acabando, teve que nerfar. Porque ele escalava um dano cabuloso de fúria com o Sasquatch na equipe, que ele ficava um deus, ele estava muito forte, muito forte. Aí acabando, deu uma nerfada nessa sinergia aí. Mas ele tá ali, ele tem um sangramento bom, tem um dano de fúria, uma regeneração bacaninha, mas é só isso, tá? É um cara difícil. E aí eu já vou aproveitar o ensejo e já colocar ele aqui, ó, o Wolverine. Também tá ali, talvez suba uma linha, talvez, mas sangramento e regeneração somente. Com o Apocalipse ele vira outro personagem, sobe até mais um nível. Mas individualmente, é só isso aí, cara. É só isso daí. Jean Grey. Vamos falar aqui da Jean Grey. Jean Grey, cara, sensacional. Muito top. Causa neurochoque. Tem controle invertido. Muito chato o controle invertido. Não é assim, você conta as cargas, você sabe quando vai acontecer. Beleza, sabe. Mas, cara, você vai acabar esquecendo. É melhor ir com imune. E eu acho que ela tá muito boa, tem um dano absurdo, tá com animações muito boas, né? Então assim, ela tá presente no BG, eu acho que ela faz lutas rápidas no BG, ela também dá uma dificuldade na defesa, eu acho que para mim é uma híbrida mutante muito boa. Dá para ficar no topo da classe ali, nível ômega. Agora vamos falar aqui do líder dos X-Men, né? Líder dos X-Men. Para mim, o Professor Xavier, ele tá aqui, ó. Por que, Luizira? Você não botou ele abaixo ali? Vamos lá. Por causa dela. Por causa da Jean. A Jean, ela tem essa questão de ao controle invertido e ele é imune. Ele não é o mais rápido no BG, mas ele consegue fazer umas lutas no BG contra ela. Mas não só especificamente, ele tem um dano, na minha opinião, mais rápido de se construir do que o Estrela Polar.
Também escala dano sem teto, ou seja, ele também vai ter um dano infinito. Você só basta conseguir manter as proezas ativas ali, e o especial só vai aumentando o dano de acordo com a quantidade de proeza. Então, assim, anula esquiva e erro. Basta passar das 25 cargas cerebrais dele e ele já ganha uma vigilância que anula o erro, e é uma condição, quando ele tem vigilância, ele passa a anular esquiva, tá? A vigilância só anula erro, tá? Ela não anula esquiva. Às vezes as pessoas confundem por causa de habilidades de personagens. Ele ganha uma vigilância passiva, e aí por ganhar essa vigilância passiva, juntando com as cargas, ele passa a anular esquiva também. É uma coisa de habilidade do Professor X, tá bom? Então por isso que eu deixo ele ali, eu acho que ele tá muito bom ainda, presente no jogo, mais ataque do que defesa, tá? Tempestade clássica, também tá aqui, ó. Também tá aqui. Ela tá ali pra mim no nível alfa, diferente da versão dela apocalíptica. Ela tem um dano maior do que a clássica, as duas conseguem aparar, e se o personagem purificar, vira o atonamento passivo, as duas têm isso. Então, assim como o Bispo também tem. Então, assim, isso é muito bom. Eu acho bom o atonamento passivo, e fora que o dano dela está extremamente alto e ela tem imunidade a choque. E não é tão difícil de você manter a rotação viva dela, entendeu? Você consegue manter ela ali na rotação bacaninha. Jubileu, cara, merecia o buff. Pela história da animação dos X-Men, merecia o buff. Mas pra mim ela tá aqui, ó. Ela é meio complexa de fazer, tem um dano legal, dá pra fazer ela funcionar. Tem uma habilidade incrível, cara, que se o adversário for a habilidade purificador, acabou, velho, não tem luta. Ele vai se matar. Cada vez que purifica, toma dano. Purifica, toma dano. Às vezes você não precisa nem bater muito. Botou lá umas... Por exemplo, o Patriota. Ah, mas o Patriota não purifica. Mas a habilidade dele, depois que tira, se sair, acabou. Vai tomar dano. Então, assim, ela é praticamente só isso. Purificou, por exemplo, o Ossos, né? O Ossos, a Jabari, quem tem sanar, quem tem purificação, cara, na mão dela já era, detona. Então, mas é aquilo, é um kit muito antigo, né, da Jubileu, e aí, tecnicamente, para subir, merecia um buffzinho. Vamos agora pro Havok. Havok para mim tá aqui, cara. Sim, Havok ainda tem uma existência no jogo ativa, na minha opinião. Se você não tem armadura, poucos fazem, então tem que saber mesmo ali. Consegue fazer? Consegue, mas tem uma dificuldade, é muito arriscado você fazer um Havok sem ter armadura. O Havok é tanto defesa quanto ataque. No ataque você consegue aproveitar certas, principalmente dano de energia. Então se você vai pegar um knock, vai causar um dano de energia, o Havok vai se construir muito mais rápido. Um dos que passa mal na mão dele é o nosso próximo e último personagem, o Massacre. Então, assim, o Havok faz um Massacre fácil, faz de brinquedo, porque o Neurochoque é um dano de energia e você só precisa manter o Havok no E1 para acelerar a construção, que, cara, derrete o Massacre. Então, assim, fora que na defesa também ainda pega umas pessoas que estão chegando no jogo, que não sabem dessa habilidade, porque é um personagem até um pouco mais antigo do que os outros, e aí compensa, assim, na minha opinião, ele ainda está no nível alfa ali, né? Lógico que tem alguns, não são todos, mas tem, por exemplo, o Jack não faz, né? O Bastion, eu acho que talvez faz, eu não sei se a armadura do Bastion lá que ele ganha vai contar, eu não sei se conta como armadura, mas eu acho que o Bastion faz o Havok, mas também corre o risco de não fazer, assim como o Jack não faz o Havok. Então, nessa vantagem de classe, não é porque tem vantagem de classe que você vai conseguir fazer o Havok. Então tá no nível alfa. E, para terminar, não tem como eu não colocar esse cara aqui no nível ômega. Massacre, gente, até hoje eu acho que pode se considerar aí entre os tops primeiros do jogo, aí, top 3, top 1. Quem considerar ele top 1 também não tá errado. Cara, você causou dano de energia, acabou, você vai sofrer. E não dá para parar fácil, são poucos que conseguem parar com habilidade
já parar. O ataque não faz contato, ele faz a turma. É aquilo que eu falo. Eu levei na minha concepção o seguinte. Ele faz vantagem de classe? Faz. Faz desvantagem de classe? Faz. Ele consegue fazer BG? Faz. Ataque, defesa? Ele faz tudo. Ele consegue bem na defesa, ele consegue bem no ataque. É chato na defesa quando não tem tem metas que deixa muito pior até ele na defesa. Ataque ele vai fazer muita coisa. Então assim, cara, é um personagem muito incrível, tem um dano absurdo, com degeneração, neurochoque, que o neurochoque escala, que até então eu não sei se tem limite, tá? Eu acho que não tem. Mas eu já sei que eu já passei das 20 degenerações e já coloquei mais de 50 neurochoques aí, testando ele. E, cara, derrete o adversário. Ele é imune, resistente a sangramento, incineração e a choque. Ou seja, você pode receber essas debilitações que ele vai regenerar e dar dano pelo fato de ser dano de energia, ele retornar a colocar neurochoque. Então, não tem como ser o top da lista aí dos mutantes. Então, pessoal, você que pulou lá no final, veio agora, né, pulou lá no início, veio aqui pro final, deixa esse like aí, cara. Deixa o like aí para ajudar o canal, a gente, né, voltar à mira dos jogadores de MTC. Aqui está a lista, tá? Vou passar mais devagar, depois vocês pausem aí para olhar a lista direitinho. Dizem aí o que vocês acharam desse formato. Eu fiz um mais extenso, mais explicadinho, para deixar claro aqui a minha opinião, minha visão de jogo, minha visão de personagens, principalmente se você discordou aqui de alguma posição vertical, tá? Que a horizontal para mim aqui tanto faz, tá na frente, tá? Quem tá na frente, o outro, quem é melhor. Não, eu acho que é a vertical que para mim importou aqui. Deixa aqui nos comentários, fala aí o que você achou, se você concorda, se você discorda com alguma, vem aqui falar tranquilo, não precisa me agredir, não precisa ser ofensivo, só, cara, não gostei, não acho que isso aqui, pá, dê sua opinião, argumenta aqui, vamos conversar super de boa. Se você não curtiu o vídeo em si, o formato, deixa a sua opinião também. Eu estou aqui à disposição para ouvir vocês e trazer sempre um formato melhor, da melhor forma possível que vocês gostem, tá? Então, assim, como eu escolhi essa primeira tier list porque não tinha como, eu sou fã da classe mutante, eu tinha que trazer ela como primeira tier list do canal, a próxima, quem vai escolher são vocês. Então eu vou deixar uma enquete lá no meu grupo, então acessa aqui, né, o link do meu grupo, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou colocar uma enquete lá depois de um certo tempo, vou aguardar ver se algumas pessoas vão ter mais gente que vai entrar, mas tem uma galera participando lá. Se você quer participar e escolher o próximo tier list a sair, né, eu não sei quando, mas vai sair, não vai demorar. Eu só preciso, né, que tenha um resultado da enquete. Eu vou deixar rolando a enquete um tempo lá. Pode entrar no grupo que eu vou sempre estar colocando a enquete lá. E aí vocês vão escolher a próxima classe. Qual a próxima classe que tem que vir aqui para o canal de tier list? E aí, lógico que com a sugestão de vocês, e talvez eu mude o formato, tá bom? Mas, no mais é isso. Obrigado por assistirem até aqui. Se você assistiu tudo, muito obrigado também. Isso ajuda demais o canal. Deixa o like, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho, que a gente tá de volta. Acabou obra, agora vamos voltar com o vídeo. Já vamos gravar aqui, já tem a tier list, vamos voltar a gravar BG, review. O que vocês querem? Bota aqui também, nessa descrição. O que vocês querem ver no canal? Querem ver mais BG? Quero ver AW, quero ver isso, quero ver aquilo. Vamos trazer. Conteúdo vai ser MTC. Tamo de volta, galera, tamo de volta. Obrigado, galera, por terem assistido até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, nesse mesmo canal. Fui!